Bom dia. Está aberto. Está aberta a presente sessão. Sobre a mesa, pedido de inversão de pauta, e eu inicio relatando o processo 4482/2016, que cuida os autos sobre análise do edital de concurso público número 1/2016 da Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas e dos atos de admissão decorrente com vista ao registro pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Em síntese, a divisão de admissões apresentou uma série de impropriedades. O Ministério Público de Contas emitiu parecer, opinando pela manutenção da medida cautelar, suspensiva e exarada na decisão monocrática número 100/2017, ratificada pela decisão plenária número 15, irregularidade no edital número 1/2016, aplicação de multa ao gestor, repercussão negativa no julgamento das contas e retorno à divisão para verificar se a cautelar está sendo cumprida, sendo que a divisão de admissões apontou como principais falhas são o índice de gasto com pessoal acima do limite legal e a ausência de fundamento legal para as vagas relativas aos cargos de motorista e agente comunitário de saúde. Esse é o relato. Eu concedo a palavra ao doutor Alain Adib Portela da Silva, advogado da Prefeitura Municipal. Excelentíssimos senhores conselheiros, na pessoa do conselheiro relator, conselheiro presidente dessa Câmara, os quais cumprimento, excelentíssimo membro do Ministério Público de Contas, colegas advogados, servidores da Casa aqui presentes. Conforme bem relatado pelo nobre conselheiro, o processo refere-se ao certame número 1 de 2016 do município de Murici dos Portelas. Inicialmente, cabe-nos aqui realizar um pedido de desculpas a esta Corte, tendo em vista a demora do município na sua manifestação. Houve um equívoco interno da administração, um funcionário confundiu propriamente com o processo anterior, no ano de 2015, em que houve a mesma fiscalização sobre o concurso do município, e arquivou o feito sem comunicar aos responsáveis legais. Portanto, passamos a nos manifestar, né, em relação às irregularidades apontadas por essa Corte. Inicialmente, nós destacamos em relação à autorização legislativa orçamentária, né, foi questionado pelo órgão técnico, né, de registro de atos de pessoal, e ele considerou, após a nossa manifestação, que essa falha foi sanada, né. Nós apresentamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, número 147 de 2014, e a Lei Orçamentária Anual, número 165 de 2015, né, que constataram que, de fato, havia previsão legislativa orçamentária para a realização do certame. Posteriormente, o órgão técnico constatou o problema do município, na verdade, um problema recorrente de limite de gasto com o pessoal. Gostaria de destacar aqui, inicialmente, que a realização do certame ela está inserida dentro de um contexto justamente de redução desse gasto com o pessoal. O município de Murici dos Portelas, ele é um município 06, com uma população de quase 10 mil habitantes. Portanto, na maioria dos casos, comparado com outros municípios 06, ele tem quase o dobro da população da maioria. Portanto, o seu gasto com o pessoal, notadamente com serviços públicos na área de educação, saúde, são muito extensos e, num contexto de redução do FPM constante, anualmente, né, desde a crise de 2014, 2015, esse percentual vem tendo uma redução, mas o município não tem conseguido realizar, de fato, a redução para os limites legais. Dentro de um contexto também de que, em 2013, no início da gestão, ele recebeu esse limite de gasto com quase 70%. Então, ele vem realizando a redução, mas, infelizmente, não tem conseguido realizar a redução até os limites legais. O que ocorre? Esse certame ele está dentro de um contexto em que o município tende a substituir servidores com título precário, com vínculo precário, sobretudo terceirizados, por servidores efetivos dentro de um parâmetro legal de cálculos de gasto com pessoal aceitável. Por exemplo, como o município tem um ente previdenciário próprio, só na redução dos gastos com encargos sociais de servidores a título precário para servidores efetivos vinculados ao ente previdenciário próprio, haveria uma redução
a título previdenciário na ordem de 11%. Portanto, esse certame, a realização desse certame, ela vem em um conjunto de medidas que, nesse semestre, o município tenta implementar, sobretudo com a demissão de pessoal. O município já faz um levantamento junto ao seu órgão contábil, para que até o final do ano sejam feitas essa demissão. Inclusive, oficiamos aqui ao Tribunal de Contas para que pudesse, se possível, fornecer algum servidor da DEFAM para acompanhar esse procedimento. Portanto, nos próximos meses, sobretudo até o final do ano, nós devemos implementar essas medidas drásticas. Dentro desse contexto, voltando aqui aos autos do processo, o concurso ele também implementaria, seria uma das medidas que ajudaria nessa redução de gastos, sobretudo nesse ponto da diminuição dos encargos sociais e do pagamento junto ao ente previdenciário próprio. Como coloquei, seria uma redução na ordem de 11% com esses encargos. O terceiro ponto, no caso, seria a existência de vagas, conforme identificado pelo relator, a existência de vagas não comprovadas, com a criação legislativa não comprovada, que seriam de motorista B, né, técnico em radiologia e agente comunitário de saúde. De fato, a maioria das vagas propostas no certame, elas são para cadastro de reserva. No caso do motorista B, nós temos uma previsão legislativa na Lei 164 e 167, sobretudo na Lei 167, em seu artigo 4º, inciso 3º, né, que trata do cargo e que o órgão técnico estabeleceu como, nessa legislação, existe a expressão cadastro de reserva na criação do cargo, ela considerou que isso seria uma tecnia, obviamente, e que, em tese, não haveria a criação do cargo, né? Embora haja essa tecnia, nós entendemos que, como consta da lei, como foi estabelecido legislativamente, seria, de fato, a criação do cargo, sobretudo de motorista B e técnico de radiologia. No caso do agente de saúde, de fato, não há a criação de todos os cargos, né? Existe a menção na Lei 164, mas, pela quantidade identificada pelo órgão técnico, né, de regediado pessoal, considerou-se que não se chegaria ao montante oferecido, né, no edital, né? Contudo, pugnamos ainda que a maioria dessas vagas elas são estabelecidas em cadastro de reserva. Portanto, há uma discricionalidade da administração em estabelecer a convocação ou não dentro desse cadastro de reserva. Havendo a criação ou a possibilidade orçamentária de criação dessas vagas, posteriormente será realizado. Ainda dentro desse ponto, nós destacamos que não foi realizada ainda nenhuma convocação ou nomeação nesse certame, não só pela questão da suspensão de fato, né, e as providências de fato foram suspensas até que sejam sanadas essas irregularidades, mas por uma questão de fato orçamentária, já que o município vive essa problemática da sua redução de gasto com o pessoal. Posteriormente, algumas falhas técnicas também foram identificadas, como taxa de isenção de pagamento da inscrição do concurso e ausência de vagas para portadores de deficiência. Com relação às taxas de inscrição, como a matéria é regulada pelo Decreto Federal 6593 de 2008, esse decreto ele estabelece que é obrigatório o município, o ente que vai realizar certames, ele tem que estabelecer uma legislação própria para fixar as regras acerca da isenção de taxa, e o município não possui. Houve essa problemática que não foi estabelecida a isenção de taxas. Sobretudo, como não houveram reclamações, inclusive judiciais, nós pugnamos pela superação dessa irregularidade. Quanto à questão dos portadores de deficiência, como dito, a maioria dos cargos são para cadastro de reserva, portanto, legalmente seria impróprio estabelecer desde já a criação de cargos para portadores de deficiência. Tampouco essas vagas superam a quantidade de 3, seria mais ou menos o que a legislação exigiria, para que uma delas fosse de cargo de portador de deficiência. Então, a própria característica do certame prejudicaria a convocação de portadores de deficiência, embora no edital haja até essa previsão. Por fim, excelências, destacamos que essas falhas apontadas, de fato, dentre elas a questão do RH Web, né, que alguns documentos ainda não foram juntados, o próprio órgão da Casa estabeleceu que, de fato, ao longo desse semestre houveram algumas impropriedades técnicas no sistema do RH Web, bem como o município também tem muitas dificuldades, não só na capital nós temos dificuldades com a internet, mas no interior, sobretudo, há essa impropriedade, mas o município já está trabalhando, inclusive, junto aos órgãos técnicos para suprir essa falha. Uma falha formal pode ser suprida, apesar de nós já termos juntado a documentação nos autos. Portanto, gratos pela atenção, pugnamos caso Vossa Excelência entenda que deva continuar suspenso o concurso, pugnamos por prazo para suprir essas falhas e irregularidades formais e que
seja sustada a multa do gestor municipal, já vista que o procedimento ainda está em trâmite de regularização, sobretudo para que evite um gasto desnecessário com o certame e fosse totalmente suspenso, gerando um desperdício para o erário público. Graças pela atenção, era o que tinha a relatar. Continua em discussão? Bom, a divisão de admissões destaca no seu relatório que, com a vigência da Resolução 23/2016, o rito dos processos de admissão foram alterados em atendimento ao artigo 10 e seguintes do referido diploma, o que tornou a fiscalização em duas fases, uma no processo de fiscalização concomitante ao concurso público e, posteriormente, havendo a autuação de processos de admissão exclusivamente voltados à análise para fins de registro dos atos admissionais. Sendo assim, considera-se que o presente concurso, regido pelo edital número 1/2016, já homologado, e sem que haja admitidos até o presente momento, entendemos que o mesmo encontra-se apto para análise da sua regularidade, na forma do artigo 11 da referida resolução. Desta forma, julgamos necessário a adaptação do rito do presente processo, de forma a adaptá-lo à nova previsão regulamentar desta Corte, autuado como processo de admissão na modalidade fiscalização de concurso público, processo seletivo, com fundamento nos artigos 10 e 11 já citados. Quanto à manutenção da medida cautelar suspensiva, destaca a divisão de atos que o gestor infringiu dispositivos regimentais e resolutivos desta Corte de Contas ao atrasar o cadastro do concurso junto ao sistema RH Web, e que até o momento não comprovou sua readequação financeira no tocante às despesas com pessoal, nos ditames da Lei Complementar número 101/2000, e não demonstrou a existência legal, a previsão legal de vagas oferecidas para os cargos de motorista e agente comunitário de saúde. Diante disso, o nosso voto é em sintonia parcial com o Ministério Público pela conversão do presente processo de admissão para a modalidade fiscalização do concurso público processo seletivo, na forma do artigo 11 da Resolução 23/2016, pela manutenção da medida cautelar suspensiva, exadada na decisão monocrática, até que sejam sanadas as falhas apontadas, ressalvando-se a reposição de servidores, visando a continuidade de serviços essenciais nas áreas de saúde e educação, desde que regularmente aprovados no concurso para vagas legalmente previstas, por nova notificação ao gestor do município para que, no prazo de 30 dias, sane as irregularidades apontadas. E deixamos que a aplicação de multa ao final do processo. Para o devido cumprimento dessa diligência, encaminhe-se ao gestor cópia do relatório da análise do contraditório da divisão de registro de atos, bem como este voto. Este é o meu voto. Conselheiro Jailson. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Abelardo. Também acompanho. Muito bem, doutor. Então o senhor tem aí 30 dias. 30 dias para... E a multa do prefeito, nós vamos conversar mais adiante sobre ela. Próximo item da pauta, conselheiro Abelardo. Senhor presidente. Prestação de conta do município de Parlandi. Muito bem, esse processo eu vou adiar por 2 sessões. Adiado por 2 sessões. Dá uma denúncia. É o processo 2466. Você só tá bom. Alô. 2466. 20466/2016. Tem mais não, terminou. Opa, desculpe. Me enganei aqui. Conselheiro Abelardo, prestação de contas da ADH.
Muito bem. Senhor presidente, trata-se ADH, exercício financeiro de 2016, gestora Giovana Nobre Rodrigues Gaioso Freitas. Então, as falhas mencionadas na prestação de contas são as seguintes: abastecimento de veículos não cadastrados como próprio colocado, cadastramento prévio de abertura das licitações efetuadas fora do prazo, ausência de informações sobre a fiscalização do processo de licitação e, por fim, finalização das licitações do sistema do tribunal fora do prazo. O Ministério Público de Contas opina pelo julgamento de irregularidade com ressalva e multa. Em síntese, o relato, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o doutor Marcos Vinícius. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, eminente conselheiro relator, conselheiro Jailson, eminente representante do Ministério Público de Contas, senhor secretário, demais colegas advogados aqui presentes. Trata-se de prestação de contas da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí, ADH, relativa ao ano 2016. E após a defesa apresentada pela gestora, teria remanescido, segundo a DEFAI, algumas ocorrências quais sejam o cadastramento de veículos que não pertenciam à frota da própria da ADH e nem seriam locados. Entretanto, excelência, cabe destacar que esses veículos apontados pela fiscalização foram veículos que foram utilizados por um curto período de tempo, somente em substituição a alguns veículos que estavam locados. Tanto que, se eu não me engano, foi um mês apenas, e devidamente justificado na defesa. Em relação ao atraso na finalização no sistema licitações web, cumpre informar, excelências, que esse pequeno atraso ocorreu somente em razão do trâmite do processo administrativo no âmbito do Estado, que a partir de 2016, através de um decreto estadual, o Estado exige que todos os contratos, antes da publicação no Diário Oficial do Estado, passem pela Secretaria de Administração. E, em razão disso, houve um pequeno atraso na finalização do licitações web, de algumas licitações que foram apontadas aqui no relatório, mas que, no entanto, esse atraso não trouxe qualquer prejuízo para a análise da prestação de contas ou que pudesse maculá-los. Em razão disso, requer-se que a aprovação de contas da gestora, senhora Giovana Nobre Rodrigues Gaioso Freitas, é o que se requer, excelência. Continua em discussão. Conselheiro Abelardo, seu voto. Senhor presidente, de fato, as falhas são de montante grande, então o meu voto, concordando com o parecer do Ministério Público, pela regularidade com ressalvas e a multa de 200 UFR. Esse é o voto. Conselheiro Jailson. Voto com o relator. Voto com o relator. Está aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Valença do Piauí. Muito bem. Então, com relação à prestação de contas do exercício 2014, o gestor Valfredo Val de Carvalho Filho, ele foi gestor de quase todo o exercício financeiro, só não no mês de dezembro, que só foi apenas 12 dias de 2014. Então, os outros restantes teve gestor com gestora e Elva Maria Melão Veloso Cerqueira. Tanto com relação ao primeiro gestor, as falhas que constam do relatório são as seguintes: ausência de peças componentes das prestações de contas, ingresso extemporâneo das prestações de contas anual, falha na despesa da função governo, descumprimento do percentual do gasto com despesa do pessoal do Poder Executivo, falha na demonstração da dívida interna e da dívida flutuante. O Ministério Público de Contas opina pelo julgamento de reprovação das contas, parecer prévio de reprovação, com relação ao gestor Valfredo. Com relação ao gestor seguinte, apenas um período menos de um mês,
torno de 21 dias, a ausência de falhas remanescentes após o contraditório. Então, o Ministério Público opina para esta gestora julgamento de aprovação das contas, pela emissão de parecer prévio de aprovação. Em relação às contas de gestão do primeiro gestor, o seu Alfredo, as falhas constantes são as seguintes: a ausência de peças componentes de prestação de contas, a ausência de irregularidade em processo licitatório, dívidas com a GESPIS e a Eletrobras, e também consta uma representação do processo de prestação de contas. O Ministério Público opina pelo julgamento de irregularidade com aplicação de multa e pela procedência da representação. Com relação à segunda gestora, não foi analisado com relação às contas de gestão. Que diz respeito ao Fundeb, 2 gestores também. Maria da Conceição Cunha Dias, o período de 1º de janeiro ao 30 de junho. E o período seguinte, a gestora Ilana Maria dos Reis Caetano. Então, com relação à primeira gestora, não remanesceram falhas após o contraditório. O Ministério Público opina pela regularidade. Com relação aos segundos gestores, então, foi demonstrada a ausência de capacidade financeira para honrar os compromissos com os restos a pagar. Neste caso, o Ministério Público opinou pelo julgamento de irregularidade com ressalva e aplicação de multa. E também pela recomendação para que o gestor observe o artigo 4 e 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação ao FMS, foram 4 gestores, então nenhum deles, apenas o último, houve análise com relação à gestora Ana Paula Souza Mendes Gomes. Foi mencionado a ausência de capacidade financeira para honrar compromissos com restos a pagar. É a mesma recomendação que o Ministério Público fez para a gestor do Fundeb, foi feita também para os gestores do FMS. O Ministério Público opina pelo julgamento de irregularidade com ressalva e aplicação de multa. Com relação à Câmara Municipal, gestor Elva Maria Melão, 2 ocorrências, ingressos temporários da prestação de conta mensal e ausência de peças componentes também da prestação de conta. O Ministério Público opina pelo julgamento irregular e aplicação de multa. Com relação ao segundo gestor, Benédio Gomes, os mais ocorrências, ingressos temporários da prestação de contas mensal, ausência de peças componentes também da prestação de conta, descumprimento do limite constitucional da receita com a folha de pagamento, variação dos subsídios dos vereadores acima dos índices infracionários sem envio da norma legal. O Ministério Público opina pelo julgamento irregular das contas e multa. Síntese do relato, senhor presidente. Em discussão, doutor Érico Malta, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas, senhores advogados aqui presentes, como bem relatado, trata-se da prestação de contas do município de Valença do Piauí, exercício 2014. Teve essa particularidade, o exercício 2014 foi dividido até o mês de dezembro, presidido pela gestão do senhor Alfredo, a senhora Elva Maria Melão, que era presidente da Câmara, assumiu por 20 dias, basicamente, o exercício 2014. As falhas apontadas no relatório, que foram, após a apresentação do contraditório, ficaram remanescentes, diz respeito ao gasto com o pessoal, que foi apresentado inicialmente percentual de 56,17%. Foi apresentado em sede memoriais relatório explicativo, solicitando, inclusive, uma reanálise desses valores, a oportunidade em que nós chegamos a um percentual de 51,26%, alcançando, portanto, o limite estabelecido para o gasto com o pessoal. As demais falhas apontadas são falhas de pequena relevância, diz respeito especificamente ao exercício 2014, que constou com dificuldades operacionais no SAGRES, e constou essa dificuldade e apresentou, de fato, um atraso de 66 dias nessa prestação de contas, mas que não comprometeu a análise delas por parte da DEFAM.
Em relação ao desvio de função também apresentada no relatório, até analisando o relatório da DEFAN, nós podemos verificar que no anexo 7, 8 e 9 discrimina as despesas da função de governo e verificamos que as mesmas elas totalizam o valor de R$ 33.057.490,01, valor que está igual com as peças do balanço orçamentário e do balanço financeiro. Portanto, não há nenhuma diferença apontada, tendo em vista que o relatório não aponta em quais peças se encontra a diferença de anexos a essa diferença. Apresentamos também em sede memoriais essas informações. Por fim, em relação à dívida fundada, não foi apresentada justificativa para essa falha, mas esclarecemos que esse fato do registro de baixa ser igual ao do registro de inscrição, se for considerado uma falha, nós informamos que isso acontece em vários municípios, pois é sabido que todos os municípios não conhecem o montante das dívidas previdenciárias junto à Receita Federal do Brasil, que já foi editado pelo governo várias medidas a fim de parcelamento, especiais, que só agora em 2017 estão sendo os débitos consolidados. Portanto, essas falhas nós entendemos que não são suficientes para ensejar a emissão de um parecer prévio pela reprovação das contas de governo. Já em relação às contas da Prefeitura, nós entendemos que as falhas apontadas e que foram remanescentes dizem especificamente a questão de processos licitatórios. Para tanto, nós apresentamos também, não apenas após o contraditório, nós tivemos a oportunidade de apresentar alguns esclarecimentos em sede memoriais, juntando apenas alguns documentos pontuais. Especificamente, a aquisição de ônibus, já é conhecedor dessa Câmara, desse Tribunal, o contrato existente em Brasília, com a contratação daqueles ônibus que são feitos através de pregões eletrônicos, nós apresentamos um contrato em que foi vencedora a empresa Mão Latina América Indústria e Comércio e Veículos Limitada. Portanto, não se trata de ausência de licitação, até porque ela mesma não ocorreu no âmbito da Prefeitura Municipal. Assistência jurídica, nós tivemos o cuidado de apresentar a cópia do processo de inexigibilidade referente ao exercício 2014 relacionado a esse objeto. Material de expediente, bem como transporte ilícito, nós apresentamos os contratos e aditivos contratuais relacionados. Por isso que não estavam finalizados ou cadastrados no sistema no exercício de 2014. Um outro ponto que foi debatido relacionado à questão da Prefeitura diz respeito a gastos com a Eletrobras Piauí, no montante de R$ 84.762. Foi objeto, inclusive, de representação da Eletrobras. Neste ponto específico, nós apresentamos uma declaração da própria Eletrobras relativa ao exercício de 2014 e 2015, declarando a adimplência do município em relação a este órgão. Dessa forma, nós entendemos que a falha que é apontada já foi superada, inclusive com a apresentação da declaração perante este plenário. Contratação de uma empresa impedida de licitar com o poder público, que é justamente aquele caso da Norte-Sul, que já foi várias vezes debatido dentro desta Câmara. O processo é relativo a 2014. A representação realizada pelo Ministério Público ocorreu no ano de 2015. Nós apresentamos, no âmbito do processo 008059/2015, da relatoria do conselheiro Jackson, a defesa pertinente a este ponto. Inclusive, o Ministério Público considerou que as informações apresentadas foram suficientes, mas que eu entendo, com a devida vênia, que houve um equívoco em relação ao julgamento dessas contas, porque se for o exercício de 2014, era para ter sido analisado nessa oportunidade, não no exercício de 2015, que já foi, inclusive, julgado. Não obstante, as informações foram apresentadas, não houve contratação após o conhecimento da notificação por parte do Ministério Público e por decisão do plenário desta Câmara. Portanto, não há nenhum dano errado, não houve nenhuma má-fé por parte do gestor. Passando em relação às demais contas de gestão, nenhuma irregularidade particularmente foi encontrada. O único ponto encontrado diz respeito às contas relacionadas à gestora Ilana Maria dos Reis Caetano, uma das gestoras do Fundeb, que foram divididas por vários meses, e em que o Ministério Público e a DEFAN apenas recomendam a observância do artigo 4º, parágrafo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a defesa alegou que já existiam recursos suficientes para a complementação do Fundeb, e que somente foram creditados no exercício de 2015. Os demais contos de gestão não foram objeto de análise. Em relação à Câmara Municipal, por sua vez, existe uma peculiaridade. Em relação à senhora Elva Maria Melão Veloso Cerqueira, qual também estou fazendo a defesa, constam duas irregularidades apenas: um envio intempestivo na prestação de contas e a ausência de peças relacionadas a essa resolução número 09/2014. Essas peças já haviam sido anexadas no contraditório, diz respeito simplesmente ao decreto 05/2009, que fixa os valores das diárias dos vereadores, e a resolução número 01/2012, que fixa os subsídios dos vereadores para o município de Valença. Então, durante essa administração da senhora Elva, que foi até o início do mês de dezembro de 2014, essas duas falhas apontadas foram sanadas, tanto no contraditório, como agora em sede de memoriais. Chama atenção também, agora fazendo a defesa do senhor Benedito, que também será
realizada pelo contador da Câmara, o senhor Benedito Gomes da Silva ele só administrou o município de Valença por 20 dias, conselheiro. Mas constam 2 irregularidades que chamam a atenção. E a principal delas diz respeito ao descumprimento do limite máximo de 70% da receita com folha de pagamento, incluído no gasto com subsídio dos seus vereadores. Então, esse limite máximo de 70%, ele foi apresentado, ele ocorreu por quê? Ele ocorreu porque nós apresentamos, houve uma divergência no valor de repasse da Prefeitura para a Câmara nos meses de agosto e setembro, um valor que ficou aproximadamente de R$30 mil. Então, existia um valor de repasse que estava sendo programado para receber pelo ano, que era de R$ 973.005,84, que atingiria o percentual de 69,16%. Como houve essa diferença em relação aos meses de agosto e setembro, o valor que foi repassado é menor para a Câmara Municipal e que não foi contabilizado nem pela Prefeitura e nem pela Câmara, o percentual, justamente essa diferença de R$ 27.028 mil, foi que fez com que fosse aplicado o percentual de 71,12%. Nós entendemos que essa falha aqui é meramente de natureza contábil, ela não deve comprometer a análise das contas, inclusive em razão do senhor Benedito ter administrado o município de Valença, a Câmara Municipal de Valença, por apenas 20 dias. Então, entendemos essa falha bastante, deve ser considerada na análise do julgamento dessa prestação de contas. Eu passo a palavra para o contador, para apresentar algum esclarecimento a mais sobre isso. Tudo bem. Bom dia. Bom dia, presidente. Pois não, Nobre queria só que o relator. senhor se identificasse para poder a gente anotar aqui. Tá, é Giovanni Vieira, é o responsável pela contabilidade da Câmara. Na verdade, para reafirmar o que aconteceu aqui, porque toda Câmara, o repasse dela é feito com a base de cálculo, né, 7%. E é até compreensível que os meses de janeiro, fevereiro e março ainda seja que irregular e flexíveis os repasses, porque não tem se calculado a receita corrente líquida do exercício anterior, que gera a base de cálculo de 7%. No mês de abril, no mês de março, na verdade, foi feito esse cálculo pela Prefeitura e enviado para a Câmara, que ficou fixado em R$ 81.083,82. Nós, inclusive, juntamos essa memória de cálculo no processo, na defesa. Mas quando foi no mês de agosto e setembro, o município não repassou o valor completo para a Câmara. E a gente já tinha feito esse cálculo do comprometimento da folha de pagamento dentro do limite dos 70%. E não repassou por quê? Porque durante o exercício ele vinha sempre fracionando. Às vezes passava dia 10 uma parte, dia 20 outra parte, dia 30 outra parte. E nesse mês de agosto e setembro ele não repassou completo. E aí o município, a Câmara oficializou isso na Prefeitura, mas infelizmente não foi repassado o valor completo. É tanto que a DEFAM identifica na Prefeitura essa diferença de repasse, 6,44% e não 7%. Ou seja, o percentual de 70% foi calculado em cima dos 7% e não de 6,44%. É esse esclarecimento que precisa ser compreendido, que os números estão aqui para ser comprovado. Outra coisa também que que eu acho que é preciso também reforçar o esclarecimento, quanto à questão dos atrasos de alguns dias na entrega da prestação de conta, mais precisamente e especificamente com relação ao Sagres contábil, porque todos os outros documentos foram entregues. Sagres Folha, documentação web, tudo entregue. No entanto, o Sagres Contábil, não somente a Câmara de Valença, mas muitos jurisdicionados dessa casa deixaram de entregar, aliás, foi considerado como atraso os meses de setembro a dezembro. Não por deixar de entregar, nós entregamos no tempo hábil. O que foi que aconteceu? A recepção aqui, por conta do sistema do TCE, estava com problema e não estava conseguindo recepcionar. Depois, inclusive, o TCE abriu o prazo para que a gente regularizasse e evitando, inclusive, as multas. E assim a gente regularizou no mês de janeiro. Então, esses atrasos eles foram já justificados quando o tribunal abriu esse prazo para ser regularizado. Então, são esses esclarecimentos que eu compreendo que vai reforçar a inexistência de falhas que são suficientes para reprovar a prestação de conta. Muito obrigado. Eu peço a palavra, senhor presidente. Doutor Márcio, procurador. Eu gostaria de pedir vênia aos senhores, primeiramente bom dia a todos, para levantar uma questão de ordem de um fato que vem sendo reincidentemente praticado no âmbito tribunal e que tem, no nosso entendimento, dificultado a participação do Ministério Público nos julgamentos das contas, né?
no caso aqui, em tela das contas do município de Valença, foram apresentados 3 memoriais, um deles com 73 páginas, outro com 123 páginas e um terceiro com 120 páginas, carregado de vasta documentação. Então, essa documentação ela não foi analisada sob a égide do contraditório, não foi analisada tecnicamente, quer pelo órgão de auditoria do tribunal, quer pelo Ministério Público de Contas. Então, o Ministério Público vem para a sessão se baseando no seu parecer que consta nos autos. E esse parecer não analisou, quando da defesa, essa documentação não foi apresentada tempestivamente. Então, nós chegamos aqui na sessão sem ter pleno conhecimento do processo, haja vista que após a nossa manifestação foi carreada aos autos uma vasta documentação com vistas a sanar aquelas ocorrências, sem que nós tenhamos conhecimento se aquilo realmente é capaz ou não de sanar a ocorrência prevista no relatório de fiscalização, sendo que o próprio regimento interno prevê taxativamente que os memoriais não devem ser acompanhados de documentação. Então, toda a sessão a gente verifica essa ocorrência, a gente não tem como confrontar esses argumentos. Um pedido de vista não seria capaz de sanar isso, porque a vista não se presta para reabrir a instrução, mas para tirar alguma dúvida sobre o que já consta no processo, sobre os fatos que foram discutidos na sessão de julgamento. Então, é importante destacar que a falha que mais me chamou a atenção nessas contas foram essa questão das ausências de licitações, né? Na fase de defesa não houve apresentação dessa documentação. Em memoriais a gente já vê vários documentos relativos a certames, né? E a gente no Ministério Público até tem, em algumas hipóteses, admitido alguma documentação para esclarecer questão contábil, mas questão de despesa pública, de legalidade de procedimento, a gente não tem como aceitar esse tipo de procedimento. Então, o Ministério Público de Contas ele pugna pela desconsideração desses fatos que foram apresentados nos memoriais, essa documentação, que julgue com base no que já existia ao final da instrução processual, ou seja, a inexistência dessa documentação, desses documentos dos certames licitatórios, e, porventura, essa documentação poderá, e nós teremos o maior prazer de analisá-las em sede de recurso. Nós não podemos inverter a ordem do processo para que seja analisada a documentação de despesa ou de licitação em sede memorial. Então é isso que eu tinha a acrescentar e ratifico o parecer ministerial por essas razões. Tinha a acrescentar, senhor presidente. Senhor presidente, de fato que a defesa juntou os memoriais, tentando esclarecer alguns pontos, algumas falhas, especialmente no tocante a cálculo. Então, com relação a cálculo, eu acho que não tem nenhum prejuízo o gabinete fazer essa apreciação, e até mesmo porque pode fazê-lo, é previsto isso, independente de retorno à DEFAM ou mesmo ao Ministério Público. Então, no caso de cálculo, que os números já estão dentro do processo, eu não vejo prejuízo nenhum o relator fazer esse tipo de apreciação. Tanto no caso aqui, no presente caso, a defesa, em sede de memoriais, argumentou e foi acolhido, solicitando a exclusão dos gastos federais para que não seja computado para o efeito do índice. E nós, o gabinete, nós acolhemos o pedido. Então, eu considero sanada a falha, reduzindo o percentual de 51,6%, de abstraindo de análise das outras falhas colocadas no processo. Eu vejo essa como a principal falha. E, neste caso, portanto, com relação às contas de governo, o meu voto é discordando do parecer emitido pelo Ministério Público. O meu voto é pela aprovação com ressalvas, com relação às contas de governo. De ambos os gestores, né, primeiro e segundo gestores. Com relação à conta de gestão, o Ministério Público opina pelo julgamento irregular, né? Neste caso, há uma representação e ausência e irregularidade em processo licitatório. Então, neste caso, meu voto é discordando do Ministério Público, voto pela
pelo julgamento de regularidade, regularidade com ressalvas e aplicação de multa, e pela procedência da denúncia. Multa de 1.500 UFR. Com relação ao segundo gestor, não foi feita nenhuma menção pelos técnicos do tribunal, portanto não deve constar voto. Então, com relação ao Fundeb, voto com o Ministério Público pela regularidade, não houve ocorrência. Com relação ao primeiro gestor, Maria da Conceição, com relação à segunda gestora, regularidade com ressalvas e uma multa de 200 UFR. Com relação ao Fundo Municipal de Saúde, apenas o quarto gestor, que é Ana Paula Souza Mendes, é que teve apreciação dos autos. Então, neste caso, o Ministério Público opina pelo julgamento regular, com ressalvas e multa. Então, neste caso, eu vou concordar com o Ministério Público pela aprovação com ressalvas, pela regularidade com ressalvas, a multa de 200 UFR. Já com relação à Câmara Municipal, 2 gestores. O primeiro tem parecer favorável do Ministério Público, regularidade com ressalvas, multa. E o seguinte, especialmente com relação à explicação dada pela defesa com relação ao limite constitucional da Receita. Então, isso aí foi a questão de cálculo. O Ministério Público opina pelo julgamento irregular, neste caso, mas eu acho que seria muito gravoso a penalizar o cidadão com essa irregularidade do período. Portanto, com relação ao primeiro gestor, acompanha o Ministério Público, regularidade com ressalva, multa de 200 UFR, e com relação ao segundo, voto pela regularidade com ressalva e uma multa de 700 UFR. É o voto. Conselheiro Jailson. Presidente, eu acompanho o Ministério Público de Contas. Acompanha o Ministério Público de Contas, eu voto com o relator, está, portanto, aprovado por maioria de votos o voto do relator. Eu passo a relatar o processo 2466/2016. Versa os autos sobre denúncia apresentada na ouvidoria desta Corte pelo senhor Ailton Luiz, por meio de e-mails, do qual foram apontadas supostas irregularidades na administração da Prefeitura Municipal de Jaicós, exercício 2016. Segundo a denúncia, houve licitações nos dias 28 e 29 de novembro, segundo ele, em regime de urgência, com o intuito de regularizar despesas anteriormente realizadas. Também, segundo a denúncia, após as eleições, a prefeita demitiu todos os contratados, com a justificativa que não havia dinheiro para pagar os salários. Mas, com a ajuda da Câmara, aprovou a realização de um concurso público com a criação de cargos, onde cada vereador teria direito a indicar 5 pessoas para aprovação do concurso. O concurso foi cancelado por medida judicial. Também a denúncia informa que a prefeita só efetua pagamento de salários a aliados políticos e que a sua porta-voz, a advogada do município, teria deixado claro para a pessoa da comunidade que tudo iriam fazer para inviabilizar a próxima administração. Denuncia também que os bens da evolução patrimonial da prefeita municipal é incompatível com os seus rendimentos. A gestora apresentou a defesa, que foram encaminhados, os autos foram encaminhados à DEFAM, onde consta o cadastramento das licitações no sistema de licitações web, mas a DEFAM observou que houve empenhamento e pagamento anterior às licitações às empresas vencedoras do certame, de um valor empenhado de R$ 995.000, 754 teriam sido pagos
antes do processo licitatório. Outro ponto destacado pela DEFAN também é o volume de pagamentos realizados pelo Fundeb nos últimos meses do ano, quando as escolas já se encontravam em recesso. Quanto ao concurso público, a DEFAN faz também as suas observações sobre a decisão de tão somente no final do mandato, após as eleições, realizar o concurso público, que foi suspenso pelo juiz de direito da comarca. Quanto ao pagamento de salários apenas a aliados, não houve como comprovar. E quanto à questão da evolução patrimonial, a DEFAN diz que é impossível, a priori, dizer que é incompatível, uma vez que haveria necessidade também de analisar do seu cônjuge. O Ministério Público, através do seu representante, no caso a doutora Raíssa, opinou pela procedência da denúncia, que depois de julgada que seja pensada aos autos da prestação de contas, pela comunicação à Receita Federal, pela comunicação ao Ministério Público do Estado do Piauí e a aplicação de multa à gestora. Concedo a palavra ao doutor Érico Malta. Excelentíssimo senhor presidente, novos cumprimentos. Apenas para esclarecer alguns pontos apresentados nessa denúncia, que nós entendemos que tenha sido apresentada com nítido caráter político. O primeiro ponto apresentado diz respeito à realização de licitações no final do mandato. A DEFAN analisou a realização de 5 pregões, pregão 019 até os pregão 024, objetos com aquisição de tônico, material de copa e cozinha, aquisição de material de expediente, material permanente e aquisição de combustíveis. Esses pregões foram efetivamente realizados em razão da expiração dos contratos anteriores. E a própria DEFAN verificou que o pagamento, que nós podemos verificar aqui no relatório da DEFAN, que os pagamentos realizados foram pagamentos módicos, realizados simplesmente para finalizar o exercício do exercício 2016. Fundeb, valor de R$ 3.000, FMAS, no valor de R$ 3.780, Fundo Municipal de Saúde, também no valor de R$ 3.000, o hospital, no valor de R$ 2.360, de forma que essa denúncia, por si só, querer caracterizar alguma malversação por parte do gestor, ela não pode ser considerada procedente, porque as ações foram realizadas, não há nenhuma irregularidade relacionada a esses procedimentos e foram devidamente apresentados e informados no sistema aqui do Tribunal de Contas. O segundo ponto fala de respeito à demissão de contratados, criação de novos cargos e tentativa de realização de concurso público. Ora, a demissão de contratados ela ocorreu devido à necessidade da administração pública mesmo de reduzir o quadro de pessoal com vistas a obter e atingir, né, o limite prudencial com gasto pessoal. Essa criação de novos cargos, o edital do concurso público, só pela sua suspensão em si, ela perde o objeto, porque não sendo realizado o concurso, não há como aferir que houve a criação ou a tentativa de criar novos cargos, simplesmente com o objetivo de beneficiar a A ou B. O terceiro ponto diz respeito a pagamento de salários apenas aos servidores aliados. A DEFAN também analisou e entendeu que o próprio denunciante sequer relacionou os servidores que estão sem receber. Também a DEFAN constatou que alguns documentos são ilegíveis por parte da denúncia e faz referência a um processo que corre paralelamente, que é o TC 020-12/2016, em que são apontadas algumas irregularidades. Portanto, esse ponto específico, a pagamento de salários apenas aos servidores aliados, também nós consideramos como sendo uma denúncia sem provas e que merece ser arquivado por esse motivo. Comunicação a várias pessoas do município de tentativa de inviabilizar a nova gestão. É mais também uma denúncia vazia. A própria DEFAN também informa que o denunciante não anexou sequer um documento que comprova essa alegação, impossibilitando a análise da denúncia. E, por fim, a apresentação é chamada evolução patrimonial por parte da gestora. Essa evolução patrimonial também, embora não tenha sido provada
pelo denunciante, essa evolução patrimonial ocorrendo em razão da aquisição de uma casa, que ocorreu no exercício de 2016. De fato, não foi apresentado no exercício de 2012, porque somente após essa data que foi constituída essa casa. E a evolução patrimonial dela não consiste simplesmente pelo fato de ser gestora. Então, existe também bens de família que podem ser avaliados e não pode ser imputado a ela, ou sequer indicado, tem algum indicativo de que ela utilizou, evoluiu ilegalmente na sua evolução patrimonial. Dessa sorte, senhor relator, nós queremos considerar o que requerer o arquivamento da presente denúncia e, caso superado, que seja apenas colhido parcialmente, em razão de alguns danos serem manifestamente improcedentes e que sejam retirando a aplicação de multa e que sejam encaminhados aos à prestação de contas do exercício de 2016. É o que se requer. Continua em discussão. O meu voto é acatando parte aqui a tese da defesa, procedência parcial, algumas das denúncias nos parecem fundamentadas, outras não. Procedência parcial, apensamento aos autos para análise e reflexo na prestação de contas, inclusive no que diz respeito à aplicação de multa. Conselheiro Abelardo, para votar. Acompanhe Vossa Excelência. Conselheiro Luciano Nunes. Aprovado o parecer do relator. Conselheiro Jailson, uma palavra. Processo. Jailson, acho que ele só tem um. Não. Conselheiro Jailson, ainda em versão de pauta, o processo referente à Prefeitura Municipal de Luzilândia. É o processo número 5.629, apresentada a denúncia do senhor Gilberto de Simone Júnior, desfavor do senhor Ronaldo de Souza Azevedo, informando o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal contra contratações, ausência de livre de ponta e aumento irregular do subsídio dos vereadores. O Ministério Público de Contas opinou pela procedência, aplicação de multa. Apensamento ao processo de admissão de pessoal que já tramita nesta corte aqui, que já tem decisão de providências a serem tomadas pelo gestor. E esse é o relatório, só que Vossa Excelência coloque em discussão. Doutor Vitor, com a palavra. Matson. Doutor Matson, desculpe. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Kleber Lalho, excelentíssimo senhor relator, conselheiro Jairus Campelo, excelentíssimo senhor conselheiro Luciano Nunes, excelentíssimo senhor conselheiro Abelardo Villanova, prezado secretário. A presente denúncia, ela versa basicamente sobre 2 pontos. Seriam supostas irregularidades referentes ao concurso feito em 2015, edital 001/2015, cujos candidatos aprovados não estariam sendo nomeados e o prefeito estaria fazendo a contratação irregular de comissionados. E o segundo ponto seria a inconstitucionalidade de 2 leis, a Lei 31 e a Lei 32/2016, aprovadas no ano passado. A Lei 31/2016 versa sobre subsídio de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, e a Lei 32/2016 versa sobre subsídio dos vereadores. São leis que foram votadas e aprovadas na Câmara Municipal no ano de 2016. E antes de entrar no mérito, senhor relator, eu queria suscitar uma questão de ordem que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apresentada a qualquer momento, inclusive nessa tribuna. A única pessoa intimada nesse processo é o atual prefeito municipal, o senhor Ronaldo. Foi notificado por algum fator que nós desconhecemos, a notificação possivelmente não chegou até ele, não apresentou defesa. Mas o certo é que a Câmara Municipal não foi notificada nos presentes autos para apresentar sua defesa referente a uma lei que atinge diretamente a esfera jurídica dos vereadores. O Ministério Público de Contas, no seu parecer, ele reputa que a Lei 32/2016, que fixa o subsídio dos vereadores, é inconstitucional, que existe uma inconstitucionalidade de forma nela, porque ela teria sido aprovada no período proibitivo. E a Câmara Municipal não foi notificada nos presentes autos para apresentar a sua defesa, até porque a procedência dessa denúncia vai levar fatalmente
à não aplicação mais dessa legislação e ao retorno da legislação anterior, ou seja, o subsídio dos vereadores que está sendo aplicado hoje, salvo engano, R$ 5.500, vai diminuir para R$ 4.000. Então, de forma preliminar, se suscita da tribuna essa violação à ampla defesa e que se requer que seja feita a notificação do gestor da Câmara Municipal para que apresente os devidos esclarecimentos. Essa questão de ordem, senhor presidente, vai ser apreciada logo? Eu peço a palavra. Eu concedo a palavra ao doutor Márcio. Bom, pelo que eu tenho, embora eu tenha me ausentado por um momento, pelo que eu tenho visto, essa questão implica em apreciar a constitucionalidade de uma lei municipal, né? E o procedimento adequado para que o tribunal aprecie incidentalmente essa matéria seria por meio de um incidente de constitucionalidade, cuja apreciação se dá através do plenário. Então, eu pugno para que o presente processo seja convertido em um incidente de inconstitucionalidade, notificando-se às partes, inclusive o atual presidente da Câmara, e seja levada a discussão para o plenário, somente para apreciar a questão da constitucionalidade. O processo poderia novamente, posteriormente, retornar à Câmara para fim de julgamento. Então, pela cláusula de reserva de plenário para fins de análise de constitucionalidade de leis, o Ministério Público provoca essa discussão mediante incidente próprio previsto no regimento interno com a notificação das partes. É o que tinha a acrescentar. Eu ouço o relator. Senhor presidente, de acordo, eu então já indago do doutor Márcio, o processo seria encaminhado para Vossa Excelência, já para parecer acerca do incidente e... No caso, seria eu não poderia manifestar em relação ao processo distribuído para outro colega, mas gostaria que fosse suscitado oralmente agora, estou suscitando oralmente o incidente de inconstitucionalidade para que o parecer do Ministério Público, no que diz respeito a essa discussão de constitucionalidade, seja um instrumento que provocou a instauração desse incidente, né, e que seja feita imediata comunicação tanto a autoridade que já havia sido citada quanto ao atual presidente da Câmara e levada à discussão para o plenário para fim de julgamento incidental dessa constitucionalidade dessa lei municipal. Então, não vejo, até por economia processual, necessidade de voltar para ser apresentados os argumentos relativos a essa possível inconstitucionalidade, já visto que ela já constou nos autos. Tá bem. Então, senhor presidente, acolhendo o parecer oral do doutor Márcio, eu retiro o processo de pauta para notificar o presidente da Câmara Municipal para falar acerca do incidente de constitucionalidade e, em seguida, encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação. Conselheiro Abelardo. Concordo. Conselheiro Luciano Nunes. Então, eu voto com o relator. Está aprovado a proposta de voto do relator, que continua com a palavra. É o processo número 1928/2017, uma denúncia que foi feita via ouvidoria em desfavor da Fundação Universidade Estadual do Piauí, dando conta de que aquela instituição de ensino, à frente o reitor, tem agido com finalidade supostamente política na gestão dos recursos humanos. O reitor foi notificado, apresentou defesa, o processo foi o Ministério Público de Contas, que propõe a procedência parcial da denúncia, aplicação de multa, anulação das nomeações, a readequação do exercício dos cargos comissionados às lotações previstas no Estatuto, ou legislação de regência e o apensamento às contas alusivas de 2017. É o relatório, senhor presidente. Solicito que Vossa Excelência coloque em discussão. Em discussão, o seu voto, conselheiro. Senhor presidente, o cerne da questão aqui diz respeito à nomeação para cargos que não existem legalmente e a nomeação indevida de
não ocupante de cargos efetivos no cargo de professores, porque o Estatuto da UESP delineia claramente quem são aqueles que podem exercer esses cargos, que no caso só professor. A defesa do gestor, ele diz que os anteriores gestores também assim agiram, porque nunca existiu a lei, é como se os cargos só existissem de fato, e nunca houve condições de aprovar na Assembleia Legislativa. Argumento que explica, mas que não justifica e com o qual eu não concordo, porque nós verificamos que recentemente o Estado, quando quis criar cargos no âmbito da sua estrutura, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, nas coordenadorias. Então, eu não vejo por que dificuldade em aprovar também os da universidade para regularizar a situação. Então, não acatando a justificativa do gestor, eu acompanho o Ministério Público de Contas, votando pela procedência parcial da denúncia. Assinando o prazo, tinha até seguido aqui o Ministério Público de 30 dias, eu estou colocando 60 dias, para que o gestor anule as nomeações que afronta claramente os dispositivos, lá os artigos 19 e 20 do Estatuto, citados aqui no relatório, promovendo a readequação do exercício dos cargos comissionados às correspondentes lotações previstas no Estatuto ou na legislação, sob pena de multa prevista no artigo 79, inciso 3º, da Lei número 5.888, a qual já estabeleço aqui, senhor presidente, que seria de 5.000 unidades fiscais, se não atender a determinação do tribunal, se assim vossas excelências concordarem comigo, e a pensar os presentes autos da prestação de conta da Universidade exercício 2017. É como eu proponho, senhor presidente. Muito bem. Conselheiro Abelardo. Concordo. Conselheiro Luciano. De acordo com o relator, está aprovado. Conselheiro Jailson, algum processo? Senhor presidente, só tinha mais um processo que o doutor Flávio comprova uma audiência já anteriormente marcada na Justiça Criminal. Eu retiro, portanto, de pauta para a próxima sessão, doutor Jean. Muito bem. Não há mais nenhum processo em pauta, está encerrada a sessão.